Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! O humor mesmo nas circunstâncias mais terríveis. O Homem do Saco e a Pamonha de Piracicaba. Um sujeito carismático e muito querido pelo público. A versão soviética de um clássico. Um ator terrível. Um filme que não vai mudar a cotação do dólar. Copia, mas não faz igual. Uma franquia que pode ter filme no Brasil. No final, tudo isso vai fazer sentido ou não. Esse é o Em Cartaz, com as estreias da semana nos cinemas. E não só as estreias. Tem relançamento de um clássico dos anos 90. O melhor filme de serial killer de todos os tempos. Mas vamos começar com a estreia de A Verdadeira Dor. Dois primos que não se dão muito bem embarcam em uma viagem para a Polônia para celebrar a vida da recém-falecida avó dos dois, que era uma sobrevivente do Holocausto. Uma viagem que serve também para honrar seus ancestrais e, quem sabe, aproximar os dois. Os Estados Unidos, particularmente, têm uma longa tradição de humoristas e ou atores com grande talento para comédia e que têm ascendência judaica. Desde os irmãos Marx e os Três Patetas até Adam Sandler, passando por Mel Brooks, Jerry Lewis, Woody Allen, Sammy Davis Jr., Gene Wilder, Gilda Radner, Billy Crystal, Jerry Seinfeld, Sarah Silverman, entre inúmeros outros. Tanta gente muito engraçada. O que é curioso, porque o histórico do povo judeu não inspira muita graça. É um povo muito perseguido ao longo dos séculos, o que inclui serem as principais vítimas da maior tragédia da história da humanidade, que foi o Holocausto. E esse foi muito recente do ponto de vista histórico, tem menos de 100 anos. Talvez seja o testemunho da capacidade do humor de quebrar esse tipo de barreira, de mesmo diante das mais terríveis circunstâncias, a gente ser capaz de rir e de fazer rir. E muitas vezes é rindo que a gente aprende as mais duras verdades. Esse filme, A Verdadeira Dor, une ao mesmo tempo esse povo sofrido com outro, que é o polonês. Se a história da Europa é marcada por muitas guerras, a Polônia é um dos territórios mais castigados por esses conflitos, o que inclui, mais uma vez, a Segunda Guerra Mundial. Mas, mais uma vez, a quebra de expectativas entra em ação aqui. Porque o diretor de fotografia do filme, o Michał Dymek, que é polonês, adotou como missão nesse trabalho desfazer a imagem que muitas pessoas têm do país como um lugar sombrio, cinzento. Ele diz que a Polônia que ele conhece é colorida, vibrante e calorosa, e que é isso que ele quis mostrar no filme. O roteirista, diretor e ator Jesse Eisenberg é judeu e descendente de poloneses. Ele diz que teve a ideia para esse filme depois de ver um anúncio de uma excursão para o antigo campo de concentração de Auschwitz. Atenção, com direito a almoço grátis. Ele achou esse oferecimento ao mesmo tempo terrível e delicioso e concluiu que não existe um jeito positivo de viver essa experiência. O que para um artista, é claro que é um desafio muito interessante. E eu desejo muito sucesso na carreira de cineasta do Jesse Eisenberg, aqui em seu segundo filme na função, porque como ator não dá não. Eu acho ele um ator lamentável, terrível. Se ele conseguiu uma milagrosa indicação ao Oscar de melhor ator por A Rede Social, é porque ele encontrou no esquisitão criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, que ele interpreta nesse filme, o papel perfeito para o seu registro meio abobalhado como ator. E por falar em Oscar, ele está indicado por A Verdadeira Dor, mas desta vez como autor do roteiro original. O filme concorre também na categoria de ator coadjuvante, com Kieran Culkin, que ganhou esse mesmo prêmio no Globo de Ouro. Quem diria, hein, que no longo prazo o irmão que se daria melhor na carreira seria ele e não o Macaulay Culkin. Nos Esqueceram de Mim 1 e 2, enquanto o Macaulay brilhava como Kevin McAllister, o Kieran tinha um papel pequenininho como o primo mijão Fuller. Hoje ele tem, além do Globo de Ouro já citado, mais um outro, além de um Emmy como melhor ator em série dramática, esses dois pela espetacular série Succession. E por pouco, eles não ganharam a companhia de uma parceira de elenco, essa sim, maravilhosa, que é a vencedora de 2 Oscars,
Emma Stone. Mas ela acabou ficando só como produtora mesmo, o que não quer dizer que o elenco feminino não tenha um nome de destaque, que é a hoje irreconhecível Jennifer Grey, a inesquecível Baby de Dirty Dancing e também a inesquecível Jeannie, a irmã do Ferris Bueller em Curtindo a Vida Adoidado. Ela também é judia e chorou muito durante as filmagens, visitando lugares tão significativos para o povo judeu. O Jesse Eisenberg até cogitou seriamente usar na tela essas reações impactadas dela, mas acabou considerando que elas não combinavam com o tom do filme. O diretor também teve dúvidas sobre o próprio Kieran Culkin. Ele queria um ator que fosse judeu, o que não é o caso do Kieran. Disse que pensou 17.000 vezes se faria essa escolha ou não, e cogitou ele mesmo fazer o papel de Benji. O próprio Kieran também não tinha muita certeza se deveria entrar em um outro projeto tão intenso logo depois de Succession. Faltando 2 semanas para começar as filmagens, ele quase desistiu, dizendo que queria ficar mais com a família. E foi convencido a seguir em frente no projeto. Por quem? Pela Emma Stone. Mas aí não tem jeito, né? Quem é que vai dizer não para Emma Stone? A Verdadeira Dor está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e a duração é curtinha, só 1h29. Quem me conhece sabe que eu amo relançamentos nos cinemas, não perco um. E do ano passado para cá, né, foram vários. Teve o Batman do Tim Burton, o Drácula do Coppola, 9,5 Semanas de Amor, mais recentemente Interestelar, já neste ano. E ainda antes de fevereiro chegar, tem mais um absolutamente imperdível, de David Fincher, Seven, Os 7 Crimes Capitais. O melhor filme de serial killer de todos os tempos, que está completando 30 anos. Nada mais a comentar sobre isso, a não ser apenas veja ou reveja. Continuando nessa pegada mais sombria, vamos para a nossa próxima estreia da semana nos cinemas. Essa mais na praia do terror. É O Homem do Saco. Um pai de família se vê novamente diante de uma ameaça da época da sua infância. Só que dessa vez não é só a vida dele que está em risco, mas também a da mulher e a do filho. Gente, eu não fazia ideia que outros países também tinham o mito do Homem do Saco. Eu tinha certeza de que era uma coisa brasileiríssima. A minha cabeça explodiu com essa descoberta, do mesmo modo que aconteceu quando eu me mudei para Indaiatuba, em 1993, e descobri que não era só em São Paulo, de onde eu vim, que tinha o carro da pamonha de Piracicaba. Aliás, eu não achava nem que era uma coisa de São Paulo, eu achava que era uma coisa do meu bairro. Só que no caso do Homem do Saco tem uma diferença. Na minha época, provavelmente na sua também, ele era uma ameaça das mães para as crianças que não se comportavam bem ou que não comiam direito. Cuidado que o Homem do Saco vai vir te pegar. Eu acho que com o avanço das noções populares de psicologia infantil, eu acredito que o mito do Homem do Saco tenha desaparecido. No caso desse filme, as crianças que são pegas são as boazinhas. Talvez o segredo então esteja em se comportar mal. Mas é mais um exemplar, como tantos outros, de um terror meio genérico que preenchem as salas de cinema todos os anos e que não chegam a mudar a cotação do dólar. O Homem do Saco está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1h33. Antes de continuar, que tal se você fizer a sua inscrição aqui no canal? Faça a sua inscrição, deixe o seu like e fique sempre por dentro das novidades dos cinemas e de muito mais. Vamos nos ver mais por aqui, hein? Agora vamos dar um refresco depois de um drama, um terror e um filme de serial killer. Nossa próxima estreia nos cinemas é O Maravilhoso Mágico de Oz, parte 1. Trata-se de mais uma versão da clássica história de L. Frank Baum, diversas vezes adaptada para o cinema, mais recentemente em Wicked. A novidade aqui é que essa é uma versão russa. Não chega a ser raro que produções russas encontrem distribuição nos cinemas brasileiros, principalmente filmes de terror, mas não só. A animação Reino Gelado e suas várias continuações, por exemplo, também chegaram por aqui.
No caso desse novo filme, talvez o principal motivo, além da produção caprichadíssima, nível Hollywood, seja surfar na onda de Wicked, ainda que esse musical americano não tenha ido muito bem de bilheteria no Brasil. O Maravilhoso Mágico de Oz não é uma adaptação direta da obra literária de L. Frank Baum. Ele é uma versão de uma outra adaptação literária feita por Alexander Malentievich Volkov, ainda na época da antiga União Soviética. Para ser mais preciso, o Volkov publicou a sua versão em 1939, mesmo ano do clássico do cinema, O Mágico de Oz, com a Judy Garland. O engraçado é que ele fez uma adaptação que aparentemente não é muito diferente do original, a não ser por alguns detalhes, como o cachorro, que aqui é falante. Aliás, eu achei o nome do cachorro maravilhoso. No inglês original é Toto. No Brasil foi traduzido como Totó. Na versão russa é Totoshka. É o famoso copia, mas não faz igual. E o russo é um povo diferente mesmo, né? O povo durão. O diretor Igor Voloshin, por exemplo, elogiou a pequena Ekaterina Chervova, de 10 anos, que faz a protagonista. Ele disse que ela fez um ótimo trabalho, mas mais importante que isso, ele que disse, hein? Mais importante que isso, ela não reclamou das dificuldades da filmagem. Atravessou fogo e água. E eu espero muito que ele tenha dito isso simbólica e não literalmente. Com a parte 2 programada para estrear nessa mesma época do ano, mas em 2027, O Maravilhoso Mágico de Oz, parte 1, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 10 anos e duração de 1 hora e 45 minutos. A quarta estreia, fechando o nosso pacote de hoje, é o filme de ação Covil de Ladrões 2. Dessa vez, o policial Big Nick está em missão na Europa, mais uma vez fazendo parceria com o criminoso Donnie Wilson para impedir um grande roubo de diamantes. O primeiro Covil de Ladrões, de 2018, não chegou a ser exatamente um campeão de bilheteria. Terminou na 90ª posição do ranking naquele ano, com uma arrecadação de 80 milhões de dólares. Mas com um orçamento modesto de 30 milhões de dólares, o filme deu algum lucro. Certamente pesou para esse desempenho, no mínimo aceitável, o carisma do astro Gerard Butler. Ele pode não ter virado tudo o que se esperava dele quase 20 anos atrás, na época que ele fez 300, mas ele conseguiu construir uma carreira baseada em filmes de ação, onde ele é um dos favoritos do público, mas encaixando também algumas comédias românticas e até dramas românticos, inclusive. E emplacou 2 franquias. Além de Covil de Ladrões, tem a franquia Invasão, que está no aguardo do 4º filme. E Covil de Ladrões também deve chegar lá, até o 4º filme. O 3º está bem encaminhado. De acordo com os envolvidos, depende do sucesso do 2º. Nos Estados Unidos, esse 2º, ele estreou há 3 semanas e até aqui está com uma bilheteria muito próxima da do 1º. Ou seja, se as expectativas não estiverem muito altas, a parte 3 rola sim. E como eu disse, já existem planos para a parte 4. A 3ª deve levar os personagens até a África, enquanto a 4ª vai para o Sudeste Asiático e, veja você, para o Brasil. Velozes e Furiosos que se cuide, hein? Covil de Ladrões 2 está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas e 13 minutos. Tchau!